Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E no vídeo de hoje eu venho deixar 10 maravilhosas dicas no cultivo de suculentas. 10 excelentes dicas para quem está iniciando o seu cultivo e para aquelas pessoas que também já cultivam há algum tempo. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Eu peço também que vocês visitem o meu Instagram. Lá eu deixo fotos com identificação das suculentas e posto vídeos com dicas de como cultivar essas belezuras. Então, gente, agora eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento, de tudo aquilo que eu tenho aprendido no cultivo com as minhas suculentas e que estão fazendo toda a diferença para que elas fiquem assim, lindas e maravilhosas. Agora, então, vamos ao vídeo. A primeira dica, gente, é o substrato. Um substrato bem leve, um substrato drenável. No meu eu uso bastante carvão, tá? Um substrato que seque rápido. Como eu moro num local onde o clima ele é muito úmido, então eu tenho que ter um substrato que seque rápido, porque senão minhas suculentas elas melam com muita frequência. Então, se você tiver um substrato bem levinho, bem drenável, 90% do seu sucesso com o cultivo das suculentas já vai estar garantido, tá bom? Se você ainda tem dúvidas sobre substrato, acesse a playlist do meu canal, que lá eu tenho dicas de como fazer um substrato bem drenável para as suas suculentas. A segunda dica, gente, são as regras. O jeito que você vai molhar e a frequência que você vai molhar as suas suculentas. Eu sempre digo, climas muito úmido, pouca rega, cesse as regas, molhe mais espaçadamente. Clima mais seco, você vai ter que molhar um pouquinho mais as suas suculentas. Né? Para o meu clima aqui, que é um clima mais úmido, agora no inverno eu chego a ficar até 15 dias sem molhar. Mas por quê? Porque o clima ele é muito úmido, a gente tem bastante chuva aqui e como a maioria das minhas suculentas são cultivadas no tempo, então eu não tenho necessidade de estar molhando. Já no verão, quando o tempo está mais seco, eu faço as regas com mais frequência. Então, tudo você vai ter que observar e ver se o substrato está seco para fazer a rega novamente. A terceira dica, e uma dica bem valiosa também, é o tipo de vaso que você vai estar cultivando as suas suculentas. Tem suculentas que amam ser cultivadas em vaso de barro, outras em vaso de plástico. Outras também amam também as latas. Como vocês podem ver, o meu cultivo, eu tenho bastante suculentas onde eu cultivo em latinhas. Suculentas que não exigem tantas regas, você pode estar cultivando em vasos de barro. Já aquela suculenta que gosta do substrato um pouquinho mais molhado, você pode estar cultivando elas em latas e em vasos de plástico. Tudo você vai observar. A observação, gente, é o princípio para que o seu cultivo dê certo. Quanto mais você observar, você ter contato com as suas plantinhas, mais sucesso você terá no seu cultivo. A quarta dica, gente, é a quantidade de sol que você dará ou luminosidade para as suas plantinhas. Suculentas de pleno sol, elas têm que pegar no mínimo 6 horas de sol pleno por dia. Elas precisam de sol, elas necessitam de sol para ficar compactas, coloridas e saudáveis. Como essa angel aqui, se eu não der sol para ela, gente, ela enche de cochonilha. Então é uma planta que exige muito sol. Né? Nós temos também as suculentas de meia sombra, que vocês vão dar meia sombra para ela, porém vocês vão cultivar elas todas no local bem iluminado. Sombra, suculentas de sombra mesmo, eu digo que não existem. Por quê? Porque elas precisam de luminosidade e de muito sol para ficarem lindas e compactas. A quinta dica é referente a pragas. Como eliminar pragas do nosso jardim? Cochonilhas, fungos e outros insetos que vêm afetando, né? Que afetam e que adoram destruir as nossas plantinhas, gente. Eu digo que a primeira regra que a gente tem que ter e entender é que as suculentas elas precisam de sol. Quanto mais sol, quanto mais luminosidade você der para elas,
menos pragas você terá no seu jardim, né? Você respeitar isso vai fazer com que elas fiquem lindas e saudáveis. A sexta dica, gente, é o local aonde você cultiva suas suculentas. Suculentas, elas gostam de local bem arejado, que pegue bastante luminosidade. Suculentas de pleno sol, de preferência que peguem sol. Suculentas de meia sombra, ou que elas peguem o sol da manhã ou que elas peguem o sol da tarde. Suculentas de sombra, que tenham muita, mas muita luminosidade. Sem luminosidade elas não ficam bonitas. Um local que seja abafado, que não tenha, que não pegue vento, elas também vão fungar com mais facilidade, elas vão ter mais cochonilhas com mais facilidade. Olha esse Sedum balmeriano, que coisa mais linda que ele está. Ele só está assim porque eu estou cultivando ele no local correto, um local onde ele pega muita luminosidade, ele pega sol o dia inteirinho. Por isso ele está nessa coloração incrível. Então, o local onde a gente cultiva as nossas suculentas é um outro fator importantíssimo para o sucesso do nosso cultivo. Um outro ponto bem importante, gente, que vocês têm que observar é quando a gente vai adquirir as nossas suculentas. A gente tem que ver, observar se a suculenta ali está saudável. A gente tem que observar também o tamanho da suculenta. Tem muitas pessoas que, claro, que gostam de comprar, eu também compro, né, suculentas de tamanho menores. Por quê? Porque elas são mais baratas. Então a gente consegue adquirir mais suculentas, ter quantidade maior de suculentas, né, por um preço menor. Porém, muitas das vezes o barato sai caro. Muitas das vezes a gente adquirir uma planta muito pequena, a gente não vai ter sucesso no cultivo dela. Porque quando a gente traz ela para casa, tem todo um fator de que ela tem que se adaptar ao nosso cultivo, ao nosso local, onde a gente vai estar cultivando as nossas suculentas. Então, observar o tamanho é um ponto bem importante. Outra dica maravilhosa, a oitava dica, né? Eu já estou me perdendo na numeração, gente. A oitava dica é sobre berçários, é como você faz a multiplicação das suas suculentas. Olha, notem esse aqui, meu Sedum obesum, ele está enchendo de brotos no caule, que coisa maravilhosa. Se eu quiser retirar o topo dessa planta, eu posso retirar e fazer novas mudas, que ele já está soltando vários brotinhos no caule. Olha essa crássula de folhas pequenas, miúdas, que coisa mais linda, crássula jade. E essa é a minha matriz da Echeveria Wright Gilva, muito parecida com a Fantôme, né, gente? Mas não é, tá? Essa é a Wright Gilva. Olha que planta maravilhosa. Então, sempre que eu adquiro uma plantinha, eu retiro algumas folhinhas, gente, e coloco elas no berçário para estar brotando. Assim faz com que eu aumente, né, a minha coleção de suculentas e faz com que também, que se eu perder a planta mãe, eu não fique sem a espécie. Uma outra forma de propagação também é você estar cortando as estacas, né, os galinhos das plantinhas. Né, uma forma também que onde a gente faz a propagação das suculentas e onde a gente tem bastante êxito. Olha a minha Rainbow, gente, que maravilhosa. No verão ela não estava com essa coloração incrível, agora ela está ficando mais compacta e bem colorida. Maravilhosa, né? Isso tudo porque eu estou dando bastante só para ela em um local bem arejado. Aqui eu já tenho a Dusty Rose, olha o broto maravilhoso que está saindo aqui do lado. Se eu quisesse tirar esse broto, gente, e fazer um novo vasinho, já está na hora de eu estar retirando. Mas eu quero deixar ela um pouquinho mais assim, eu acho que ela fica tão linda assim, né? Com esse brotinho do lado. Então, você fazer um berçário, retirar os brotinhos, galinhos e fazer novas mudas, isso vai ajudar na propagação das suas suculentas e na multiplicação e fazer com que você não perca as espécies que você está cultivando. A nona dica, gente, também é outra dica valiosa. Eu acho que todas que eu estou deixando aqui são dicas maravilhosas, são dicas valiosas e que a gente precisa sim estar atento no nosso cultivo. É a dica do replante. De tempos em tempos, infelizmente a suculenta você não vai plantar no vasinho lá e ela vai ficar para sempre. Ou você vai fazer um arranjo, ou você vai fazer um canteiro e ela vai ficar lá assim linda e maravilhosa para o resto da vida. Toda planta tem um ciclo de vida. Ela vai crescer, né, nascer, crescer, se desenvolver e a uma hora ela vai ficar velha, infelizmente, e vai morrer. Mas durante o processo dela de crescimento e de envelhecimento, você vai ter que fazer algumas trocas no substrato da sua suculenta. Você vai ter que estar oferecendo
novos nutrientes, você vai ter que estar oferecendo um novo vaso, de repente o vaso que você plantou, ela não está se desenvolvendo como você gostaria, então você vai trocar, de repente um vaso de plástico, um vaso de barro ou um vaso de vidro, como tem algumas aqui que eu estou cultivando em vaso de vidro, que estão maravilhosas, né? Então, isso tudo você vai ter que estar observando na sua plantinha, né, para estar fazendo os replantes. De quantos em quantos tempos, então, eu posso estar fazendo, né? Quanto tempo demora para me fazer um replante? Vai depender, né, da sua plantinha. Tem plantinhas que de 3 em 3 meses a gente já tem que estar fazendo o replante, gente. Tem plantinhas que demoram 6 meses. Tem plantinhas que eu já consegui deixar de 1 ano a 2 anos no mesmo vaso, que elas ficaram estressadíssimas, maravilhosas, coloridas, né? Já tem plantas que não, que elas exigem que a gente faça essa troca de vaso, esse replante, né, num período de tempo mais curto, né? Então a gente tem que estar observando e vendo se as nossas plantinhas estão precisando, né, estão necessitando de um novo replante e de nutrientes novos para que elas possam crescer saudáveis e maravilhosas como essas que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha aqui a minha Echeveria diva, gente, que planta linda. Ela está num copo, né, de plástico, aqueles copos de pipoca que eu mostro para vocês. E está assim linda e deslumbrante. E a 10ª dica, a adubação. Né? Tem pessoas que dizem que não adubam as suas suculentas, né? Eu adubo. No início, quando eu faço o plantio delas, eu adubo. Quando eu faço o replante, eu adubo. Claro, tudo com muita moderação. Porque se você adubar demais, ela vai crescer muito e ela não vai ficar colorida, compacta e bonita como eu estou mostrando para vocês. Então, você tem que ter cuidado no momento que você vai fazer a adubação das suas plantinhas, né? Você tem dúvidas, aquilo que eu falei para vocês, acesse a minha playlist ali que eu tenho, né, dicas de como eu faço o meu substrato. Lá eu ensino certinho como eu faço a adubação. Eu tenho outros vídeos também aonde eu falo de adubação, tá, gente? É só acessar as playlists do canal e lá eu tenho dicas valiosas de como fazer o seu substrato de uma forma onde as suas suculentas irão ficar lindas e maravilhosas. Então, gente, um vídeo para deixar dicas valiosas, dicas que eu uso no meu cultivo, no meu dia a dia. E o meu intuito é ver vocês sempre felizes. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.